A paz do Senhor, povo querido e abençoado. Glória a Deus por esse dia que o Senhor nos concede de estarmos juntos aqui em mais um episódio Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. E aqui está a nossa frase: peça ajuda. Se precisar, peça ajuda. Se estiver em uma situação de desconforto, uma situação de perigo, uma situação de sofrimento, que você não está sabendo lidar com a situação, nós deixamos aqui esse recado: peça ajuda a alguém. Vai ter alguém que o Senhor colocou do seu lado para te socorrer nesse momento. E a sua vida é muito importante. Eu sou a pastora Gisele, esposa do pastor Anderson. Juntos estamos pastoreando a igreja da De Lagoinha. E nós estamos debaixo da autoridade do nosso pastor Josué e pastora Odete, que nos dão todo o apoio para manter esse trabalho. Sayonara. Olá, pessoal. Mais uma vez estou aqui, Sayonara Santos, congrego com o pastor Anderson e pastora Gisele. Estamos aqui para mais um episódio dessa série de Setembro Amarelo. Se precisar, peça ajuda. Hoje nós temos duas convidadas, abençoadas mulheres maravilhosas. Uma é a Daniela, que já é psicóloga há mais de 20 anos, e a Yasmin, que está também cursando psicanálise cristã clínica, né? Vamos se apresentar então, Yasmin. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Yasmin, estou cursando psicanálise clínica, me converti em 2007, sou filha do Deus Altíssimo, louva a Deus por isso, sou casada, tenho uma menina, congrego na Mais de Cristo Canasvieiras, debaixo do nosso pastor Gilberto e do pastor Sênior Júnior Batista. Glória a Deus. Daniela. Meu nome é Daniela, que eu, como psicóloga, eu já tenho 22 anos de formação. Eu tenho uma trajetória já de alguns anos, passando por vários estados. Aqui é o meu 5º estado, sempre trabalhando com crianças em abrigo, unidade de acolhimento, adolescentes infratores, mulheres vítimas de violência. E aqui já faz 4 anos que eu estou em Florianópolis, desenvolvendo o mesmo trabalho e congregando na sede, ali, debaixo Da autoridade do pastor Josué, da pastora Odete. E assim, está sendo uma experiência maravilhosa. Fui muito acolhida, e assim, tentando fazer um pouco e dar um pouquinho de glória a Deus. E a gente já deixa aqui um recadinho para você, corre lá, compartilha esse conteúdo. Se você não assistiu os episódios anteriores, corre que ainda dá tempo. Esse é o 4º episódio e tem um conteúdo maravilhoso para a tua vida e para você também alcançar outras vidas. Então, curta esse conteúdo, compartilhe e não deixe também de se inscrever, não é, Sayonara? Reforça aí, Sayonara. Com certeza, se inscreva, curta, compartilhe, reforçando o pedido da pastora, E com certeza é nosso 4º e último episódio desse mês de setembro, mas com certeza nós temos aprendido cada episódio algo diferente, acrescentado ao nosso conhecimento e também a todos vocês que estão assistindo. Hoje vai ser mais uma experiência para a gente, que a gente vai estar trazendo aqui para nosso conhecimento e enriquecimento, e orientação para as pessoas que estão assistindo a gente. E hoje vamos falar sobre continuidade, a prevenção, sobre o suicídio, que a gente sabe que no dia 10 é o dia que se comemora a conscientização, da prevenção sobre o suicídio. E para você, Daniela, como é que funciona essa prevenção do Setembro Amarelo, no Setembro Amarelo? A prevenção ela é fundamental, para impedir que aconteça o pior. Há muitos anos a gente não se fala na questão do suicídio, porque nós tínhamos uma crença anteriormente que falar sobre isso poderia motivar pessoas a tentarem contra a própria vida. E desde então, ali, no Brasil chegou acho que em 2016, se não me engano. 2015. E aí com vários projetos, tanto de conscientização, de pedir ajuda, enfim, de uma série de situações que vêm para a gente tentar ajudar quem está precisando, quem está em sofrimento. Só que para isso, esse fator de proteção, ele tem que verificar primeiro o estado emocional que essa pessoa se encontra. Para isso eu preciso identificar
se essa pessoa que eu tenho convívio, que eu conheço ela um pouquinho melhor, ela tá mais calada. Se ela me relata que ela tá triste, que ela tá chorando, que ela fala assim, eu quero dormir, não quero acordar mais, né? Esses pensamentos, essas frases, elas têm algum indício de alerta. Já acendeu a luzinha ali, De amarela atenção. de atenção, ó. Tem alguma coisa que não tá bem. E acontece também, a gente está falando da proteção, Prevenção. e da prevenção, por exemplo, situações que acontecem que vão desencadear esses problemas. Um desemprego, um término de relacionamento, o luto, ele também é muito difícil. Há motivos reais, né? Há motivos reais, só que a pessoa, quando ela está fragilizada, ela consegue não achar saída para aquela situação. Quem está de fora consegue ver, quem está dentro tem mais dificuldade. E acontece também que potencializa isso quando nós temos alguns transtornos psiquiátricos, algumas doenças mentais, né? Uma depressão já instalada, uma bipolaridade, um toque, né? Então, assim, são situações que muitas vezes começaram até um tratamento. Não tô boa, não preciso mais, larga o tratamento. O que vai acontecer? Ela vai ter um rebaixamento de humor, ela vai ficar mais deprimida, ela pode ter ideações suicidas. Então, assim, é muito perigoso também essa questão de tá tomando a medicação e para a medicação. Né? Não, eu parei a medicação, eu tô bem. Eu falei, você tá bem justamente porque você tá tomando medicação. É verdade. Sim, né? A gente esquece trazer de a consciência isso. disso. Tanto porque a gente, né, acompanha algumas pessoas e sempre comentam há um desmame do medicamento, há todo um processo para, enfim, largar definitivamente aquele tratamento, né? Não é da noite pro dia que se pode deixar de tomar ou não. Exatamente. É bem isso mesmo. Então, assim, corre-se o risco quando não é feito da maneira adequada. Se não tem um tratamento, se não tem um acompanhamento desse tratamento, né? Então, assim, quem está de fora para ajudar? Então, olhar todos esses aspectos. Já passou psiquiatra alguma vez? Já teve antes algum sintoma parecido ou ideação suicida? Né? Já viu o histórico? Tem mitos, né, que falam assim, quem já pensou em suicídio uma vez... Sempre vai ter que tomar cuidado com ela, que ela pode fazer... Não. Né? São fatores isolados. Então... Porque são coisas momentâneas, né? Não há uma sequência de... Não necessariamente. É uma fase. Sim. Uma fase que precisa ser tratada, acolhida. Fechou aquele ponto, fechou. Pronto. Ela vai correr risco o resto da vida? Não. A não ser que ela passe por um problema que ela tenha dificuldade de assimilar aquilo e ela precisa de ajuda ou novamente medicação. Sim. Yasmin, e falando um pouquinho, né, sobre a questão, a gente falou sobre o resumo da prevenção, de como é o tratamento, né, e de já diagnosticando alguém com esses sintomas, como a Daniela já citou aqui. Sim. No caso de tu diagnosticar, né, qual seria o tipo de abordagem que você faria com uma pessoa que tu tem notado esses sinais? Na verdade, como ela falou, a gente tem que estar muito próximo. Porque, por experiência, né, eu tive 15 anos de depressão, e muitas das vezes, eu digo por mim, eu lembro que eu só sentia quando eu estava sozinha. Porque a gente se finge feliz para os outros, mas a depressão tu não tem como fingir. Então, ao redor, até quem me conhecia não tinha noção. E eu só fui ter noção quando eu caí em mim, como a própria Bíblia diz, né? Quando o filho pródigo sai, quando ele caiu em si. Então eu tive que, vamos dizer assim, reconhecer. E eu acho que o primeiro passo é você reconhecer que você tem um problema. Porque a gente tem um estigma muito grande dentro das igrejas, que isso vem, né? Não pode procurar, que é coisa de doido, é demoniado. Não, gente. Às vezes pode ser até falta de hormônio. Sim. Né? Falta de hormônio a depressão. No meu caso, vitaminas, exatamente. Algo tão simples, né? Uma falta de vitamina. B12, vitamina D, ela leva também. Para um quadro depressivo. Então, o meu histórico, vamos dizer assim, para mim eu tinha uma família completamente disfuncional, extremamente. E a minha primeira relação foi um abuso, né? Com um rapaz que eu confiava, vamos dizer assim. E eu só fui me dar conta muito tempo depois. E eu só fui me dar conta que eu estava em depressão a partir do momento que eu já tinha engordado 15 quilos, que eu comia e entrei em bulimia. Então, a gente não percebe. Aí carreguei aquele quadro
por um tempo muito forte, e depois isso se arrastou como uma sombra. A depressão é um buraco na alma. Eu digo assim, de uma analogia própria, é como se fosse uma hemorragia da alma. Você sangra, 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 sangra. Então, para você reconhecer, quem estava à minha volta, eu tinha amigos muito próximos que não viram. Porque na frente de todo mundo, eu sou expansiva, eu sou uma pessoa extrovertida, eu era feliz, eu era alegre, eu era brincando. A minha filha já tinha nascido, eu ainda estava em depressão. Então, assim, ninguém via, ninguém sabia. Quem sabia? Eu. Então, eu só consegui sair daquilo a partir do momento que eu falei, não, existe um problema sim. Então, a pessoa, além dela reconhecer que ela tem algo, porque às vezes ela tá triste, tá com pensamento, tá com ideação suicida, ela precisa falar, não, opa, tem algo em mim que não está normal. E eu reconheci isso a partir do momento que eu conheci de verdade o que a palavra tinha sobre mim. A partir do momento que eu soube de verdade o que Deus tinha sobre a minha vida. Que existe uma passagem que foi justamente vamos dizer assim, o quebrar ali, né? Que eu lembro que eu estava... Porque a gente tem que lembrar que o inimigo das nossas almas, ele é muito astuto. Ele tem muitos anos de experiência. Então, eu lembro que eu estava lavando louça e isso era algo muito claro. Eu estava feliz, estava rindo, estava brincando. E daqui a pouco vinha as setas, os dardos. E aquilo me enfiava no buraco de novo, vamos dizer assim. E naquele momento eu lembro que eu estava lavando louça, veio todos os pensamentos para me deprimir, e esse foi onde fechou, assim, começou o tratamento. Eu lembro que eu estava com aqueles pensamentos e eu falei, Deus, a tua palavra diz que tu tens pensamento de bom, de bem para os teus filhos. Isso não é teu. E a partir daquele momento, eu lembro que eu saí da pia, fui pro sofá, me ajoelhei e falei, eu não consigo sozinha. Eu não consigo sozinha. Porque eram 15 anos de buraco. E era um buraco que eu entrava onde? No banho. Eu entrava onde? Chorando sozinha na cama. Quem que vê? Ninguém, gente. Normalmente, às vezes, a depressão, quando se arrasta tanto tempo, ninguém vai enxergar. Meu marido estava do meu lado, ele não tinha ideia. Entende? Por quê? Porque ele via eu em momentos tristes, ok, mas quem convivia comigo sabia? Não sabia. Então, se você reconhece e fala, olha, eu preciso de ajuda. E aí eu me lembro muito da passagem da Bíblia que diz assim, confessai os seus pecados uns aos outros. Ou seja, até nisso Deus deixa claro, fala pro outro, não guarda pra ti. Vai pra alguém que sabe mais, que ele ora por você, que ele intercede por você. Então você ficar guardando aquilo, porque como ela falou, a gente pode estar com uma visão distorcida, ou uma visão por lentes. Ou, por exemplo, você tá dentro de um buraco, você tem uma visão aqui, ó. Quem tá acima tá vendo, ó, querida, bota o pé ali que você sai. Então, então você reconhecer e falar assim, tudo bem, você tá aceitando que você tá com depressão? Que você tem que aceitar. Porque se você não aceitar, eu conheço gente que claramente, visivelmente, você vê que ela tá, aí você fala assim, como é que você tá? Não, tô bem. Sabe, cria aquela casca que eu digo assim, é uma casca de braveza, de raiva, de dureza. Eu tô bem, mas a gente vê que não tá. Então, se ela não reconhecer, eu não posso entrar com tratamento. Eu tenho que, como diz aquele ditado, ir comendo pelas beiradas para chegar perto. Fazendo essa sondagem, né? Exatamente, caso, né? tem que ir fazendo a sondagem. E não tratar como normal. Não Exato. Porque qualquer tipo de enfermidade ou de dor, a gente, é normal, amanhã passa. Tá tudo bem. E a gente vai se adaptando naquela dor. A gente vai se acostumando com a dor. Por mais que eu sei, eu tô sofrendo, mas são tantos anos assim, é isso mesmo. E a gente vai cada vez mais se prejudicando. Né? E ter esse momento, assim como você teve, né? De se despertar, peraí. Não é normal. Não, essa dor não é normal. Eu preciso ter uma mudança radical de vida. E como que isso, né? Ela é uma doença preconceituosa. Né? Com certeza. Porque se eu tenho diabetes, eu vou tratar, né? Tomar insulina, fazer ali o tratamento. Se eu tô com problema na coluna, vou no ortopedista, vou fazer o tratamento, tá. Mas se eu estou com depressão, não. Isso não tem uma tomografia que vai descer. Exatamente. Né? Vai mostrar pra gente que tem. Não existe exames que vai mostrar. Né? A gente vai ver que tem alguns parâmetros que pode faltar, alguma vitamina, né? Alguma coisa, né? A serotonina, a dopamina, a ocitocina, enfim. Né? Por isso que eles falam, e o
quanto a atividade física ela é importante para Ajuda. ajudar a motivar, mas ela nem sempre, eu tenho vários pacientes que fazem atividade física, tudo isso, e falam assim, mas eu tô deprimido. Eu falei, calma. Até aí seu corpo já fez uma parte. O restante, ele não tá dando conta de suprir. Então, nós vamos precisar passar por uma avaliação psiquiátrica para que o especialista verifique o que está faltando para que você se sinta melhor. Né? Se isso não acontece, a gente não está dando uma atenção, como que eu vou falar assim, uma atenção necessária, devida, sabe, cuidadosa mesmo. Porque às vezes as pessoas querem se curar só com um chá. E tem que olhar todos Só os com pontos, oração. né? Oração é fundamental, como ela é. Mas também Deus deixou os médicos. Sim. Exatamente. E isso, para Mesmo algumas porque se eu doenças, estou em uma situação dessa, muitas vezes não tenho força nem pra orar. Não, Sim. nem pra orar. Isso te tira todas as forças, a alegria de fazer coisas simples da vida. Sim. E o pior, de quem está nesse quadro, todos os relatos, eles seguem um padrão. Todos eles seguem um padrão. Que as pessoas também não falam, né? A ideação suicida, como que ela acontece? Eu penso em morrer. Não, eu não só penso em morrer. Eu penso como eu vou morrer. É diferente. Exatamente. Ele segue um padrão. Eu vou, né, buscar uma corda, tal lugar, vou fazer isso, tal dia, tal pessoa não vai estar em casa, quem vai me achar, vai me achar. Ela segue passo a passo. É programado, né? É uma programação. É uma programação. Todas elas têm um roteiro. E elas lutam com aquelas vozes que mandam ela fazer. Vai lá, se corta, sangra, Dá toda a tal. estratégia. Você não vai sentir nada. É muito audacioso. É muito vil, E a pessoa, né? muitas vezes, grande parte relata também dessa luta interna até conseguir amanhecer o dia para poder pedir ajuda. Por quê? Porque tá lutando. Fala que você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Não, eu não quero fazer, minha família, eu tenho um filho pequeno, eu não posso. E começa uma briga interna, um conflito muito grande, né? Às vezes isso, né? Se isso acontece na madrugada, ela passa a noite inteira acordada. Acontece também nesse quadro duas polaridades. Uma redução do sono ou um aumento do sono. Né? Quando acontece, porque como eu falei assim, existem outras doenças que por si só elas vão muitas vezes passar por esse processo. A bipolaridade é uma delas, né? Ela tem, quem pensa assim, bipolar, uma hora tá feliz, outra hora tá triste, não, ela não é assim. Ela tem dois polos, mas, né, de mania, hipomania. A questão, fica muito agressivo, compra demais, né? Eufórico tem o pensamento demais. acelerado, tem uma redução de carga horária de sono, 2, 3 horas de sono, ela vai ficar elétrica, vai produzir muito. Nesse quadro, quando ela tá aí, beleza, ela tá, vamos falar, segura, entre aspas. Quando ela vai pro polo da depressão, ela também afunda, é aquilo que eu falei, ela vai começar a ficar sem dormir, pensando, maquinando e lutando para aquilo. Então, assim, a necessidade, né, em Josué, no capítulo 9, versículo 1, capítulo 9. Perdi, vou passar. 1 e 9, sobre ser forte e Josué, corajoso. Seja forte e corajoso, né? Uma vez eu preparando uma palestra também sobre isso e escutei esse Senhor me deu uma palavra. E aí veio, né, Josué e falava, seja forte e corajoso. Eu falei assim, Senhor, eu não posso falar isso. Como que eu vou falar para pessoa que tem sofrimento? Você tem que ser forte, você tem que dar conta, isso vai passar. Eu falei, Senhor, eu não posso falar isso. Até ouvir a voz do Espírito Santo falar assim, seja forte e corajoso para você pedir ajuda. Porque a maioria das pessoas não tem coragem de pedir ajuda. Acha que pedir ajuda é símbolo de fraqueza. Se eu pedir Na verdade, eu não vou é. Pro pastor, vou contar pro pastor, vou contar pra não sei quem, não sei quem. Se eu contar pra E é julgamento também, né? O julgamento. Da família. Isso é frescura. Né? Então a gente tem que pensar assim, tem outras pessoas que ficam assim. Outra questão, se é mito ou não é. A pessoa que fica assim, eu tô pensando em morrer. Só tá falando da boca pra fora, isso não tem... Quem fala não faz, tem muito disso, quem fala não faz. Faz, não duvide.
Né? Antes a gente pecar porque quem tá falando e acha que não faz, tá pedindo ajuda do mesmo jeito. É um grito, né, gente? Que ela é um alerta. Quem quer falar que morre? Até porque, neurologicamente, isso é contra a vida. Por isso que existe essa luta tão grande. Porque nós fomos criados justamente para ter vida. O nosso cérebro, ele luta constantemente para o quê? Para preservar a vida. E por isso que existe esse embate monstruoso, que para mim é um embate monstruoso. É terrível. A pessoa, toda vez que eu tenho essa notícia, fulano, vamos dizer assim, né, chegou a... Falou, gente, o que essa pessoa não passou? Porque eu passei. Então, assim, é uma luta monstruosa. Não é como ela falou, é como se você tivesse uma guerra. E às vezes é uma guerra, você tá no escuro, você não consegue nem ver com o que você tá lutando. É diferente de uma doença física. Sim. Que nem, por exemplo, eu tenho lúpus, né? Hoje vivo um milagre, pra glória de Deus. Mas até descobrir, era uma luta no escuro. Eu falei, gente, parece que eu tô com uma espada e eu não tô sabendo. E a partir do momento que eu descobri e que meu médico falou, ou tu trata, ou tu começa tratamento amanhã, ou tu morre, eu saí de lá aliviada. Aliviada, porque eu falei, uau, agora eu sei com o que eu tô lutando. E é isso. Uau, agora eu sei. Então a gente precisa saber com o que tá lutando, né? E assim, acontece, tem também predisposições, né? Eu tenho, minha mãe, ela é esquizofrênica, né? Tem. Suponhamos. Posso ter algum traço ou não, mas eu posso desenvolver alguma coisa, porque são fatores que são genéticos. A bipolaridade, a mesma coisa, ela tem aí até 15% de passar para o seu filho. Olha só. Então, são coisas que precisam de uma atenção caso haja. E aí, quando entra com a medicação correta, né? E ali, por exemplo, a depressão, ela não precisa ser pro resto da vida. Ela tratando, medicação, terapia, a chance de se eliminar é muito grande, né? Fechar esse ciclo, eu falo fechar a porta, não deixar nada entreaberto, resolver isso dentro de você, porque a gente carrega dentro da gente muitas questões, né, da nossa infância, adolescência, algumas coisas que não foram bem elaboradas naquela época, né? Até assim, rejeição, quando eu fui nascer eu não era esperado, meu pai não me queria. Isso fez com que a vida inteira eu fizesse tudo que meu pai quer, né? Sempre para ele me aceitar. Mas às vezes aquilo não curou, às vezes isso se estendeu. Vai haver uma rejeição? Vai. Entendeu? E o filtro da época, né? Porque o nosso filtro da infância é completamente o nosso filtro hoje. Né? Eu tive uma família completamente disfuncional, ok. Muita da base, vamos dizer assim, para chegar ao nível da depressão, foi da infância? Foi. Só que, eu sempre digo assim, eu amo meu pai e minha mãe porque eles deram o melhor deles. Entende? Teve muito problema, foi completamente bagunçado? Foi muito bagunçado. E eu sei que tem muita família bagunçada, muito bagunçada. Só que eu entendo hoje que eles deram o máximo deles. Entende? Minha mãe com os problemas dela, meu pai, sabe? Cada um na sua limitação fez o máximo que pôde. Mas eu entendi isso quando? Quando o meu filtro caiu da infância. Que é o filtro de maturidade também, né? Isso também, ele perpassa pelo perdão. Com certeza. Se ele não perpassar pelo perdão daquilo que fizeram comigo, né? E o que eu vou fazer com isso que fizeram comigo? Ele não... Nós vamos ficar estagnados. Nós não vamos... Não vai haver um desenvolvimento. Não vamos avançar, nós não vamos... Porque a gente vai ficar ali fechado na bolha de sofrimento, de falar que eu sou a vítima, e não vou sair daquela redoma, né? Que me aprisiona dentro de mim mesmo. Porque eu vejo que aquilo, na rejeição, ou algum abuso sexual, ou abuso físico também, o mental, tudo isso. Não, eu preciso deixar, eu falo que é muito precioso quando eu falo muito sobre as feridas, né? Sobre as feridas. Quando a gente volta e fala assim... Gisele, me conta de uma cicatriz que você tem superficial, né? Caí de bicicleta, digamos assim. Sim. Aí eu vou falar assim, quando que foi? Era um dia de tarde, eu tava com mais não sei quem, tava com os primos, aí tinha um cascalho ali,
Olha como a mente foi buscar lá atrás. Sim. Aí eu vou colocar o dedo naquela cicatriz, ela dói hoje? Não, ela não dói. Mas ela Algumas vezes até é amortecido, né? Você não sente nada ali naquele elaborado, corte. está elaborado. Quer dizer, você voltou lá no passado, você reviveu tudo aquilo, mas aquilo não te dói mais. Isso é quando eu sei que estou curada do meu passado. Essa que é a quando eu voltar lá na situação que me machucou e eu não senti nada, consegui falar sobre o assunto naturalmente, de uma forma que não vai Sem me dor. doer. Sem dor. Não me dói mais. Mas enquanto eu vou falar assim, você tem que sair. Não, existe ali justamente, né? Eu vejo que a igreja ela é fundamental. A terapia também é fundamental para tratar essas questões, né? Do nosso passado, porque a gente tem uma qualidade de vida melhor. Liberta daquilo que causou o seu sofrimento e não ficar arrastando corrente e sentindo pena de mim porque ninguém fez nada. É autocomiseração, né? E aí a gente precisa assim, realmente romper com isso e caminhar. E caminhar e falar assim, não, aquilo ali aconteceu, mas hoje, né, igual a ferida, já não dói mais. Isso. Falando sobre a ferida, até a questão da Yasmin, né, tá dando depressão, eu penso assim, às vezes a pessoa tem essa ferida, né, com ela, e ela não tratou, né, ela criou aquele cascãozinho ali, mas ela tá corroendo por dentro ainda. Então, existem pessoas que ficam com essa feridinha ali, aparentemente tá tudo bem, mas pode haver um gatilho que pode desenvolver esse sangramento novamente. Eu vou te falar. Isso. Quando a gente cai ali de bicicleta e machuca o joelho, e aí, na nossa época ali, criava ali uma casca que hoje eu nem sei. E aí passava ali o metiolate, aquele gostoso metiolate. Demais. E às vezes, porque ele é antisséptico, era para tirar a impureza. Mas às vezes, por baixo, lembra quando ficava meio estufadinho, embaixo estava cheio de pus? Sim. E só aquela casquinha por cima, infeccionada. O que a gente tem que fazer? Limpar aquilo, Tira dói. A casca. Mas a hora que higieniza. isso sara também, acabou. Ficar só aquela lembrança da caída de bicicleta. Você não vai lembrar do sofrimento. Quando você lembra que aquilo infeccionou, né? Eu tinha uma mãe de uma amiga minha que eu achava ela muito maldosa. Porque toda vez que machucava, caía do pé de jabuticaba que tinha, eu caí de bicicleta, ela jogava vinagre. Ai, que dor! E aquilo ali me doía por ela, né? E ela não podia nem chorar, coitada. Ela ia pelo ditado que arde cura, né? Mas falando... Passar o processo da dor pra cicatrizar, né? Mas essa parte, assim, da ferida infeccionada, até esse tempo atrás eu estava comentando com uma moça lá, né, dentro do Ministério de Mulheres. A gente esquece que a ferida infeccionada não pega anestesia. Na medicina, se você tem um ferimento infeccionado, você pode dar quantas anestesias for, ela não vai pegar. E aí, o que acontece no mexer, como a gente estava conversando antes sobre a psicanálise, né? Você mexer em algo que dói, vai doer pra mexer. Vai sangrar. Então, tem gente que não quer mexer. Porque eu digo, é que nem a gente tava falando da autocomiseração. Não, vou ficar aqui com a minha dorzinha, porque se eu mexer vai doer mais. Só que a gente esquece que o benefício de não viver com aquilo é excepcionalmente maior. Eu, de vez em quando, às vezes eu tô no meu devocional, assim, sentada, lá no meu quintal de casa, eu olho e falo, como alguém que não quis mais viver, hoje tem um prazer gigante em estar vivo. Glória a Deus. Sabe? Então, assim, eu digo assim, monstruoso, que eu digo assim, no sentido de gigantesco, de extraordinário. Como que Deus consegue, né? A gente consegue vencer a ponto de olhar e falar, você consegue. Você consegue. A misericórdia de Deus, né? Ela é maravilhosa quanto a isso, porque te dá hoje para você tentar mudar. Sim, isso. Talvez amanhã eu não vou estar aqui, não vou pegar aquilo de presente que ele deixou para mim, né? E vou querer e como que eu falo assim, não vou usar. Sempre tá dali de reserva. Eu vejo também a gente às vezes tem muita coisa, né? Eu sou muito consumista. Então, assim, tem tantos cremezinhos lá. Aí, uso um, sempre deixo o outro, quando eu vou ver, venceu. Aham. Né? Não adiantou guardar. As graças são assim também. Você ganha e tá ali, você né? não usa. Quando você quer você usar, assim, não tem mais validade. Agora Pra esse aquela momento graça não dá era mais. pra aquela situação.
Agora essa outra aqui, né? Vamos lutar de novo. Mas ele não desiste da gente. Ele sempre vai estar com os recursos em abundância para nos dar. Tanto que a palavra diz, eu amo, né? A gente tenta viver essa palavra que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Então, a cada dia é uma oportunidade nova. A gente tem que aproveitar a oportunidade do hoje. Né? O passado já foi, não tem como voltar atrás. É o viver o hoje, porque o amanhã também nós não temos, é uma insegurança. Então, o Senhor sempre diz, é o hoje. Se hoje ouvires a minha voz, hoje, não deixa para amanhã, não deixa para pedir ajuda amanhã, quem sabe eu vou lá e vou conversar, vou falar sobre isso. Não, fale hoje é o dia oportuno, hoje é a oportunidade que você tem. E outra coisa, né, que a gente precisa estar falando, que eu não me sinto segura de conversar com a colega, com a pastora, com alguém do trabalho, mas aí eu posso ir no CAPS. Isso. Né? Até tem um 0800, tem meninas, vocês podem 188, fortalecer, que é o CVV, o Centro de Valorização à Vida. É bom a gente reforçar. São pessoas capacitadas para a escuta. E uma coisa que eu acho extremamente importante de falar e frisar e repetir sempre. A pessoa que está mal, né, tá com ideação suicida, tudo isso, ela não quer conversar. O que você está sentindo? Nada. Me deixa não, quieto. Não quero ficar calado. A gente precisa aprender a ser escuta. A gente precisa aprender colo que acolhe. Eu não preciso a gente está acostumado que quando alguém fala alguma coisa pra gente, eu tenho que ter uma resposta. E eu não preciso ter resposta. Ela só quer falar às vezes, né? Eu precisei educar minhas amigas para serem minhas amigas. Por quê? Quando eu ia falar algum problema, todo mundo achava que tinha que me dar um conselho. Como que dá um conselho pra mim? Né? E aí eu falei assim, eu não quero que você fale nada, eu quero que só você tá aqui comigo. Fica aqui. Eu tinha uma amiga que sentava no sofá, eu deitava no colo dela. Era isso que eu precisava. Eu não quero, às vezes não quero ouvir mesmo. Não, porque eu tenho vergonha de falar, eu tenho, né, penso, como que as pessoas vão me julgar? Então, quando eu faço isso, aprender a ajudar, aprender a acolher, eu não preciso ser mestre em nada. Como que eu vou fazer isso? Como eu vou ajudar? Eu só preciso ouvir. Eu só preciso fazer, eu tô estar aqui. Presente. Eu vou sentar aqui pertinho de você, tá? Quer uma aguinha? É pra fazer um cafuné. Dá uma atenção. Só um abraço, às vezes um abraço eu perguntar como você tá, o que você quer fazer hoje, né? Eu tô aqui. Você já ouviu aquela história dos 8 minutos? Vocês já ouviram a história dos 8 minutos? Que todo mundo tem um amigo mais chegado, né? E eles fizeram um estudo sobre se você conseguir, vamos dizer assim, falar com uma pessoa sobre o seu problema por 8 minutos, você já consegue se aliviar daquela tensão, daquela pressão que você está sentindo no momento. Então eles ainda brincaram, vamos criar a campanha dos 8 minutos. Você ter alguém, porque assim, ó, todo mundo tem, independente de reunião, de processo, de vida, você tem 8 minutos para dar pro seu amigo. Sim. Você tem 8 minutos para dar pra sua mãe, pro seu pai. E isso aqui, eu acho que essa coisa do se dar está sendo tirado da nossa sociedade, porque a gente só tá querendo tomar. Sim. A gente não tá querendo ser pro outro, a gente tá querendo ter do outro. E é bom também a abordagem que entrou nessa situação, porque o mundo atual tá tudo tão mais difícil. As emoções estão sendo tão, né, batidas, é tanto sofrimento. Mas a gente no mundo atual. Por exemplo, assim, a gente tá idolatrando a felicidade, né? E um dos fatos também é o tempo. No Instagram, eu não tenho tempo pro meu filho, não tenho tempo. Essa palavra, inclusive, eu tirei da minha casa. Correria. Nós abolimos do nosso vocabulário, porque tudo a desculpa é correria. Nós abolimos, literalmente. Não fala isso que não tem mais. Tipo, se você quiser ter tempo, você tem. Agora, nós estamos numa sociedade onde a felicidade é idolatrada no Instagram. Sim. A beleza é idolatrado, gente. Pode perceber, assim, a gente tá trocando os ídolos, né? No entanto, o bullying também é um fator desencadeante. Sim. Né? E eu acho que falando sobre isso, essas formas de também acolher, quando eu estava morando no Paraná, eu trabalhava na unidade socioeducativa com adolescentes em conflito com a lei. E tinha o pessoal, né, da limpeza, do administrativo, que ficava, equipe técnica. E eu sempre fui muito carente,
né? Porque onde os lugares que eu passei sozinha, Sim. né? Então eu chegava e abraçava. E o abraço era o Conforto, o né? conforto, né? Só que mal eu sabia que também era pro outro, Sim. né? E aí, às vezes, aqueles que não sabiam abraçar, que tinham dificuldade de contato, eu falava assim, vão ficar, conta até 30. Só que fica comigo, conta até 30. Eu contava baixinho, eu falei, Adriana, não tem jeito. Mas assim... São métodos. quando que eu libera, chego, né? Quando Serotonina, eu tenho contato com o pessoal, eu já saí de lá tem 4 anos, eles falam assim, como eu sinto falta do seu abraço, né? Por quê? Porque o abraço também tem que ter predisposição para entrega. Quando você abraça, eu falo, qual que é o tempo de soltar? Eu sempre coloco quando o outro manifesta que aquilo já é o suficiente. Esse é o tempo do abraço. Não é o meu tempo, é o tempo do outro. Né? Então, esse é um abraço cura. No entanto, também tem N campanhas sobre abraço. Sim. Aí a gente não faz ideia. Inclusive, esse tempo atrás, uma pastora lá da nossa igreja estava falando, assim, num congresso de casais, e eu me surpreendi. Porque eu gosto muito de abraçar. Eu sou do abraço também, né? Igual você, eu amo. Como diz assim, fica aqui até liberar a serotonina, senão não sai. E ela falou assim, ó, tinha dia que eu chegava na igreja a ponto de desistir o abraço dela. Fez eu ficar. E a gente não faz ideia onde um abraço pode chegar. Sim. A gente não faz ideia que o abraço, às vezes a pessoa chega na igreja e fala, Deus, se ninguém me abraçar hoje eu saio da igreja. Gente, O Anderson, é tão meu pouco, esposo, não tem nada ele tem que muito pague. isso, né, Dani? Você já foi ali, Sim. já conhece um pouquinho. E ele carrega isso pra vida, sempre foi. Porque ele sempre diz, você não sabe o que a pessoa enfrentou pra chegar aqui. Exato. Talvez ela chegou aqui com a última tentativa da vida dela. Eu vou lá pra ver o que dá. E daqui eu vou sair e fazer alguma besteira. Então, essa atenção realmente... tanto do porteiro ou de qualquer outro que esteja naquele local, de cumprimentar, abraçar, dizer você é importante, que bom que você veio, olhos, né? dar atenção, né, aconchegar a pessoa. E eu acho que a gente tá perdendo esse olhar. Porque vocês já repararam que até numa mesa de conversa de amigos, tá bom, tá, a gente perdeu. E às vezes a pessoa te chamou pra tomar um café gritando necessidade de atenção, né? Chama isso prioridade. Né? Eu vou determinar o que é prioridade para mim ou não. Se eu quero estar na sua companhia, eu renuncio aquilo que pode me tirar de perto de você. Então, as pessoas ainda precisam... Ou então fica estruturando, vamos só tirar foto. Vamos isso aqui. Só dizer que estamos juntos. Vamos postar, mas o que vocês conversaram? Como que foi o encontro? Quem né? olha as fotos, quem Tá olha os status, meu perfeito. Deus, né? Já deduziu. Já tirou conclusões. A gente, no ciclo de oração, às vezes eu friso isso muito, né? Quando tem oportunidade assim, eu digo, irmã, não saia sem dar um abraço na tua irmã. Porque você não sabe o que ela passou para chegar aqui, realmente, Exatamente. né? Às vezes ela tá ali, eu vou lá, como a pastora falou, vou lá, hoje é o último dia, né? Como o pastor às vezes fala. Mas assim, ó, a gente mulher tem muita função, né? Nossa. A gente é multifuncional, né? Mulher, esposa, mãe, empresária, profissional. E aí chega ali no ciclo de oração, o momento que a gente tira para orar, para se congregar ali com as irmãs, se reunir. E às vezes um abraço, ele é tão curador. Né? E a gente às vezes não olha nem no olho da irmã, esse olhar que Cristo nos ensinou a ter, porque quando nós passamos a ter o olhar de Cristo, olhamos diferente, não como nós mesmos, né? Olhar com amor, olhar assim, tá precisando Empatia, de algo, né? Tá tudo bem contigo? Às vezes a pessoa quer ouvir isso, assim, como é que foi o teu dia hoje? Ninguém para às vezes para perguntar pra gente, como é que foi teu dia hoje? Alguém já chegou para vocês na igreja e falou assim, como foi teu dia hoje? Eu sou difícil. Que pergunta. É difícil, mas às vezes a pessoa, é tudo que ela precisa para soltar um pouco daquilo que ela está sentindo, né? Igual eu ia perguntar para Yasmin, assim, ó, durante o processo da depressão, né? Porque tu mostrou ali que tu falou que ninguém percebia porque tu não demonstrava. Exato. E no meio desse processo, se alguém chegasse para ti e perguntasse se tu queria ajuda, tu admitiria que queria? Eu não sei. Então, é porque como, por exemplo, assim, foram 15 anos, a gente teve eu tive a fase mais crítica, que era aquela fase, como ela falou, eu tava com 16, então eu dormia na escola, eu debruçava em cima dos cadernos, dormia na escola, de noite, eu passava a noite acordada e eu lembro, tenho a memória, né, do que eu pensava em tirar a minha vida, que era um estilete rosa do lado da minha cama. Então, assim, eu tenho essa memória. Então, aquilo passou. Mas o interessante é que a gente acha que a depressão, ela é só aquele estágio crítico.
o estágio master. E não, ela tem aquele prolongamento, né? A gente tem aquela coisa que, na minha visão, assim, é como se fosse a sombra. Sabe aquela sombra que de vez em quando ela vem, oi, olha só, tu não tá bem 100% não. Sabe, quando você tá bem, daqui a pouco acontece alguma coisa, como se fosse o gatilho. Então, olha só, esqueceu disso. Sabe aquela coisa que vem justamente pra te puxar, pra te deixar... E se alguém viesse me perguntar, como é que eu posso te dizer assim, hoje eu não tenho a real noção se eu diria tudo, porque talvez eu não reconhecia, sabe? Porque eu ficava em alguns momentos naquele buraco. Só que quando ia, era aquele desejo, por que eu tô aqui ainda? Igual Elias, leva, já acabou minha vida, eu não quero mais, entende? Então, assim, são momentos, e naqueles momentos, normalmente você está sozinho. Então, pra eu buscar isso, pra pessoa ver isso, eu deveria demonstrar. Eu acho que a gente, às vezes, quer ver uma coisa que eu demonstrava muito e hoje em dia eu reconheço? Eu era muito brava. Eu era muito irritada. Eu me irritava muito fácil. Não que eu não me irrite hoje, mas no Senhor estou buscando cada vez mais. Mas tu entende, assim, que a pessoa ela pode demonstrar de outras maneiras? Não só dizendo que quer morrer, não só enfiada numa cama, entende? Ela pode demonstrar de outras formas. Claro que alguém com empatia para ouvir, porque, às vezes, como ela falou, às vezes a gente não quer a solução. A gente quer alguém que ouça e que te entenda ou que fale. Porque a pessoa para sair, talvez isso ela possa, né, dar um embase também, ela tem que ter o despertar. Você pode falar, fulana, você tá com depressão. Se ela não aceitar, ela não vai querer sair. É igual bipolaridade, é igual esquizofrenia. Eu tenho uma prima esquizofrênica, gente, tanto que ela não aceita. A bipolaridade, ela não tem cura. Ela tem tratamento para estabilizar. A esquizofrenia não tem cura. Tem tratamento para estabilizar. A depressão tem cura. Pode voltar várias vezes, mas ela tem tratamento e tem cura. Diferente de outras doenças que realmente, se não for tratada, vai viver né, oscilando para isso. Uma coisa que eu acho muito importante de falar também, só para realçar, sobre a linguagem do amor. Né? Tem um livro que chama Linguagem do Amor, eu não vou lembrar agora todos o passo a passo. Do Chapman, né? As 5 linguagens do amor. Porque às vezes eu falo, um dos processos de depressão foi sempre que eu não me sinto amada, né? E era uma coisa que, tipo assim, eu comecei a ver, né? Como que é essa linguagem do amor? Às vezes a pessoa fala, expressa, né? Abraça, beija. Eu, por exemplo, fui entender. Eu sempre mandava mensagem pro meu pai, eu moro em Minas. Falava, pai, te amo. Eu falava, obrigado. Aí, só que meu pai me manda mensagem de manhã de bom dia e de noite de bom dia. Qual que é a linguagem do amor? Naquele momento, ele parou para lembrar de mim para mandar mensagem de manhã e de noite. Ele não precisava dizer eu te amo, ele já estava falando dessa forma. Ele não sabe. Meu pai tá com 65 anos, ele não sabe, nunca soube falar. Né? Quando ele era casado com a minha mãe, ele deu um único presente, foi um cacto. Né? Tinha N flores, né? Foi um cacto. Então ele não soube, nunca soube demonstrar. Expressar o amor dele. Ele sabe através, né? Igual, eu fui pra lá, esses dias eu tava de férias. Eu fiquei 10 dias. Os 10 dias fez tudo que eu gosto. É o frango caipira. É o ato de serviço, doce, né? O ato de serviço. É o doce. É o pão de queijo. Ai, que delícia. Quero ir lá também. Tudo, assim, a demonstração. E ele não pede ninguém pra fazer. Ele que vai pra cozinha. É porque é o jeito que ele demonstra. Ele demonstra que ama. Então, assim, e às vezes a gente tá vivendo nessa situação e fala assim, mas ele não me ama, não importa comigo. Assim, ele não sabe outra linguagem, mas ele sabe outra. Se você perceber isso, talvez você não fique tão amargurada, tão triste, com tanto sofrimento. Porque a forma de amar é diferente. É por isso que ele eu aprendeu acho... assim, né? E o conhecimento, é isso que a gente estava ali conversando ali fora. O conhecimento, ele faz você ter uma amplitude de tudo muito grande. Porque, por exemplo, são 5 linguagens. Aí, quando você aprende as 5 linguagens, você fala, poxa, um exemplo, né? A minha mãe me amou lavando meu tênis. A minha mãe nunca disse que me ama, mas ela me amou não deixando eu ir pra escola com uma roupa suja. Sabe? Então, eu tenho uma comadre que ela diz isso. A minha mãe nunca disse que me amou, mas a minha mãe lavava o meu tênis todo dia antes do dia que ela chegava do serviço de noite, botava atrás da geladeira pro no dia seguinte.
Então, assim, são linguagens. E o que a gente faz? A gente pega aquela, mas minha mãe nunca me disse que me amou. Porque a sua é o quê? Palavra de afirmação. Mas a do outro talvez é presente. E a do outro talvez é toque. E talvez a do outro é a outra linguagem que é... O serviço. Tem o serviço, a palavra de afirmação, presentes, toque físico e tempo de qualidade, exatamente. Lá em casa eu já percebi o de todo mundo, né? Aí fica mais fácil. Aí eu vou, né? E aí eu falei, o meu é esse. Porque também a gente tem que deixar claro pro outro. Eu acho que a gente tem essa dificuldade, às vezes, de expressar. Principalmente, né, no âmbito familiar, alguns homens não foram ensinados a falar. E a gente vai voltar naquilo, né, das redes sociais, que segue um padrão de Isso. família margarina, né? Isso, família padrão Adriana. E falso. aquilo ali acha que eu preciso viver aquilo que é a fórmula do amor, né? É a comparação, né? E a comparação, ela é a ladra da felicidade. Isso é muito forte. Porque, por exemplo, a sua felicidade está em ter um pai que faz tudo pra você. A da outra, às vezes, está em ter um pai que fala que ama. Ou eu tenho minha mãe, só minha mãe, moro ali eu, minha mãe e meu irmão, mas existe uma felicidade ali. E se a gente rotular a felicidade em algo e olhar do outro e falar, gente, mas então eu não sou feliz? E o que Deus fez pra você até aqui? Uma coisa que eu não falei pra vocês, como que começou o processo de cura, foi muito forte, assim, e às vezes eu até já peço perdão se eu me emocionar, porque eu vim de uma família muito disfuncional, eu orei por anos, mesmo não sendo crente, na época eu orava pra ter uma família, e quando começou o meu processo de cura, eu lembro muito bem, além dessa oração, quando eu me ajoelhei ali no sofá, eu lembro que eu falei, Deus, isso não é teu, me ajuda a sair, isso não vem de ti. E Deus falou assim pra mim, você quer uma chave? Gente, claramente. Eu assim, quero. E eu tenho, Deus me mostra em visão, assim, na oração, ele deu a chave, gratidão. E eu digo que a cura foi um processo, levou quase 1 ano, tá? Pra essa cura vir. E eu lembro que num dos outros dias que eu criei a rotina de ler a Bíblia, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e a gente jamais pode desprezar isso. E eu tava lendo a Bíblia, orando, gosto muito de fazer isso, assim, meu devocional. E sabe essa experiência, não sei se vocês já tiveram, de como se você saísse do seu corpo, assim, fosse colocado para trás. E Deus falou claramente, olhe em volta. E aí eu olhei e ele falou assim, tudo que você tem, você um dia me pediu em oração. E você ainda reclama. Então a gente esquece que o reclamar é um pecado que leva a gente pro buraco. Por quê? Porque a gente está liberando neurotransmissores que o nosso corpo inteiro sente. A gratidão, ela libera serotonina, que é o hormônio da felicidade. A neurociência já explica isso. Dos processos de cura que eu já vi é você criar o hábito de todo dia antes de dormir agradecer por 3 coisas. Sabe, você fala, eu agradeço por isso, por isso, por isso. Ah, mas eu não consigo lembrar. Escreve num pote, vai lá no pote, cata o papel. Hoje eu vou agradecer pelo quê? Tô viva. Vou agradecer pelo quê? Eu tenho comida. Porque a gente esquece que só o fato de você ter água quente no chuveiro é uma dádiva, gente. Sabe, eu lembro que a minha filha, ela nasceu com... Entra aquela história, só dá valor quando perdeu, porque realmente, aí você viu, perdi. Aí você vê que como aquilo te faz falta. Né? A minha filha nasceu com 1,7 kg. Todo dia não dá valor. É. Assim também como pessoas, né? A gente comentou aqui já. Mas de dar valor ao momento. Esse momento aqui, ó, eu tô com a Sayonara. Nós temos água potável. Amanhã, graça. talvez a gente não vai ter a mesma oportunidade de estarmos reunidos. Então, vamos dar o valor àquele momento específico. Exato. A minha filha nasceu com 1,7 kg e teve que usar o respiradorzinho, sabe? E eu via muita criança sair da UTI com aquele negócio de oxigênio e ter que fazer o desmame. A gente respira sem aquele negócio. Entende? Tipo, quantas pessoas vivem com aquela bolsa de oxigênio? Vive com bolsa de colonoscopia, né? E a gente não dá a graça. É pequeno, mas a gente vê a gratidão em tudo. E isso vai libertando a gente de tanta comparação. Sabe, tipo, eu poderia ter tal coisa, mas o que eu tenho? Eu poderia estar em tal lugar, poderia estar em Paris, poderia estar não sei o quê. Mas onde é que eu tô? Quem eu sou? Eu chego lá, mas... Exato. Mas entende? A gente não esquecer que existe uma bênção muito grande em você entender quem você é. E eu sei que um dos processos da cura também, principalmente se um dos estopins é a rejeição, é você saber a sua identidade em Deus.
Isso me pegou demais. Por anos. E quando eu comecei o curso de psicanálise, foi um dos tratamentos, assim, mais flecheiros de Deus. Quem eu sou em Deus. Porque a gente se apoia a nossa identidade. Ah, mas eu tenho um pai que me ama. Aí Deus leva o pai. Ah, mas eu tenho uma mãe que me ama. Aí Deus leva a mãe. Ah, mas eu sou, vamos dizer, se eu sou linda, maravilhosa, magra, rica. Aí Deus tira. Entende? Quem você é? Você não é o que você tem, você é o que você é. O que Deus te criou para ser. Qual que é o seu propósito? Qual que é a sua função? Gente, a mulher mais extraordinária da Bíblia, ela foi mãe. Ela foi mãe. Mãe de um Salvador. Foi mãe ali entre os seus 15 e 20 anos, mais ou menos. Ela foi uma mulher extraordinária, não sendo uma rainha, não sendo uma princesa, extraordinária sendo mãe. Então a gente quer ser o quê? Aquela que acorda às 5, vai pra academia, é empresária e não sei o que, dorme meia-noite, tá bem plena com a saúde mental em dia. Já não, né? Maquiada. Não, gente, isso... Então a gente tem que esquecer esse estereótipo de supermulher e a gente entender que nós somos, sim, humanos, factíveis, temos falhas e temos necessidade, sim. E é necessário entender que cuidar da saúde mental é como qualquer outra saúde. Se o meu ombro estiver doendo e eu não puder pentear o meu cabelo, eu vou atrás de uma cura. E quem tem dor tem pressa, e a dor emocional também tem pressa. A gente tem pressa na dor emocional, porque ninguém quer viver. Ninguém quer viver com dor. Quem gosta de viver com dor? Ninguém. Uhum. Então é uma coisa assim que eu vejo que a gente tem que lembrar que Deus nos deu a plenitude debaixo da graça. Mas a gente está colocando várias coisas em cima disso, né? Várias coisas em cima. Como ela falou ali, a gente... se sobrecarregando com tudo. Com tudo. E a gente se sobrecarrega principalmente do passado. Como diz em Filipenses 3:13, né? O apóstolo Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam, eu olho para frente. Eu olho para frente. E aí a gente já tem as coisas do dia a dia e fica, mas a minha mãe fez isso. Mas a minha mãe falou aquilo. E vai botando na bolsinha. Chega uma hora que você vai paralisar. Não tem como não paralisar. E a falta da gratidão, como tu falou, realmente, né? Eu tinha lido essa semana na questão assim, às vezes tu tá reclamando, né? Nossa, eu tenho que levantar de novo quando desperta, mas quantas pessoas não têm mais forças para levantar? Tu tá, deixa de agradecer ao Senhor pelo ar que tu respira e às vezes a pessoa tá dando o último suspiro, né? Em tudo que tu tá fazendo, tem alguém que tá limitado a não ter mais aquela função. Né? E quando a gente fica ingrato, a gente esquece, como tu falou, de agradecer por tudo que Deus já fez na tua vida. A gente persiste naquilo que está na nossa frente ali, eu queria aquilo, e tudo que tu já recebeu, né? Quando a gente é grato, a nossa vida, ela se torna mais leve. Tudo que tu começa a entender como problema, tu vai pensar na solução, né? Senhor, mas eu não tenho isso, mas gente, só o fato de a gente respirar. Todos os dias eu levanto e digo, Senhor, obrigada por estar respirando, porque tem gente que já nem acorda mais. Não. Esse ar que não tem. Quantas pessoas estão no aparelho, né? Como tu viu ali as crianças. Então, assim, quantas querem respirar? Eu acho, para mim, é uma das coisas mais fundamentais, é tu poder respirar, porque o sopro de vida que Deus nos deu, a gente está vivendo agora uma fumaça. Eu estou com crise alérgica por causa dessa fumaça. Duas. Sabe? Mas assim, gente, uma dor horrível que dá aqui na parte respiratória. E a gente tem um ar puro. Então, quando o ar não tá puro, a gente fala... Nossa, como eu tinha coisa boa, né? Então a gente não precisa esperar. E é difícil, eu digo assim que é difícil esse romper do olhar, porque eu sempre me baseio na palavra ali do povo que saiu do Egito. Olha a volta que foi dada por causa de uma murmuração, por causa de falta de gratidão. E a gratidão, eu já ouvi muito essa frase, a gratidão é a memória do coração. Né? A gente não pode esquecer. Claro que às vezes a pessoa ela tá tão enfiada na dor que ela esquece, ok. Mas é prática. Porque eu lembro que toda vez que eu olhava e queria reclamar de alguma coisa, eu falei, pera. Yasmin, vamos praticar a gratidão. Que não é do dia pra noite. Isso que é muito importante lembrar. Que o tratamento não é do dia pra noite. Nós trabalhamos com pessoas, a gente vê, e foi o Davi, né, que disse...
O gigante para mim não é nada, porque eu já aprendi, já matei leão, já matei urso. Ou seja, trazendo isso para nós, são tantas coisas que nós já vencemos na vida. Se a gente parar um pouquinho, olhar, olha o livramento que Deus já me deu numa situação que para mim no momento era irreversível. Né? Uma cura, alguma situação na família, uma libertação. E Deus proveu, eu consegui, eu fui vitoriosa, eu cheguei até aqui. Mas muitas vezes a gente chega naquela luta e a gente desaba. E a gente não consegue lembrar nas vitórias que a gente já teve no passado. Né? Então, a gratidão também gera isso, é você lembrar das situações difíceis, sim, porque ninguém está livre de situação difícil, ninguém acorda 100% todo dia, tem dia que é difícil de passar, porém, o Senhor te deu vitória no dia de ontem. Então, hoje vai ser mais uma vitória, em nome de Jesus. A gente tem que memorizar isso e fazer disso um exercício, né? Eu tive uma infância que eu lembro na adolescência, nessa fase, que antes de conhecer a Cristo, eu perguntava a Deus, por que eu nasci? Perguntava, porque, imagina, você tem uma casa extremamente disfuncional, com tudo aquilo de problema. E eu falava, pra que eu nasci? A gente se pergunta, eu acho que não só eu, mas acho que muitos se perguntam. O que eu tô fazendo aqui? Momento, né? Eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? E eu passei por esse processo todo. E hoje em dia, você fala assim, Yasmin, você tira alguma parte? Eu vou falar, não dá. Não tem como tirar. Não tem como tirar a infância problemática, não tem como tirar o abuso, não tem como tirar nenhuma outra que passou depois. Porque se você tirar qualquer parte daquilo, tira quem eu sou. Tira quem eu aprendi a ser. Porque a gente aprende a ser, entende? Então, mas o meu problema, mas eu passei por um abuso, isso assim, realmente dói muito. A gente pode dizer com propriedade, dói. Mas o que você, vamos dizer assim, podia ter sido pior? Você poderia ter, por exemplo, falecido nisso, você poderia ter acontecido algo pior. O que você tem para agradecer do que não aconteceu de ruim nessa situação? Você tá aqui viva? Quantas pessoas que querem estar vivos e não conseguem? Então, se você tá aqui viva hoje, qual que é o plano que Deus tem na sua vida para você estar viva aqui hoje? Entende? Como ela falou do perdão, o perdão é uma chave tão extraordinária que eu acho que quando Jesus falou 70 vezes 7, não foi para dificultar a nossa vida, foi para mostrar que é incessante o perdão. É incessante. Tem que fazer parte do seu dia a dia. É porque, assim, eu não sei vocês, mas, tipo, quando acontece algo muito dolorido, não é como ela falou, machucado do joelho. Né? Você vai, machucou aqui. Aí, não, beleza, tá curando. Mas você bota, às vezes, uma calça. Que a gente, pra dar topada onde tá machucada, quando mais acontece. E é assim que acontece nas nossas dores emocionais. O inimigo vai justamente usar a sua dor emocional pra tentar desestabilizar emocionalmente. E aí, você desestabilizado emocionalmente, você tá desestabilizado na sua casa, você tá desestabilizado na igreja. Aí, às vezes, o irmão, que às vezes até estrábico, tem um problema de miopia, não deu oi pra você, não deu a paz do Senhor. Você fala, eu vou sair porque o irmão não me cumprimentou. Entende? Mas aquela dor, ela tá ali, então é um perdão diário. Porque a cura, né, aquela coisa que você vai limpando todo dia, tirando o inflamadinho, vai indo. E a hora que você perceber, cadê? Né? Não é do dia pra noite. Isso é muito bom frisar, que o tratamento não é um passe de mágica. Não. E tem que enfrentar o processo. O perdão, assim, a gente pede perdão, porque a gente erra todos os dias, peca sempre. Mas é tão difícil perdoar, né? Mas só que quando tu aprende o hábito de perdoar constantemente, porque as pessoas nos ferem, as pessoas nos magoam, situações acontecem, né? E às vezes a falta do perdão leva também à depressão, porque ela vai criando aquela ferida, né, emocional dentro dela, que já pode gerar também doenças físicas, que levam à depressão, que levam a pessoa, o pensamento da questão do suicídio, né? Como a gente trazendo um pouquinho aqui do Setembro Amarelo, né? Então a gente entender que a pessoa tem que entender que há solução para o problema dela, exatamente, que não é o fim, né? Que ela pode procurar ajuda, que ela pode procurar apoio, como a Yasmin, custou um tempo para ela, né, admitir. Então, às vezes, pode ter pessoas nesse momento assistindo a gente que está passando por esse momento, né, de não aceitar ajuda, ou pessoas que moram sozinhas, não tem com quem compartilhar. Nem reconhecer dor, que precisa, né? às vezes. Então, às vezes, a pessoa não percebe, mas algo que ela tem lá atrás, né, que não ficou tratado, que trouxe ela a esse momento. Então, o que ela fazer agora? O teu papel para apoiar essa pessoa que está assistindo a gente, assim? No caso, eu enquanto psicóloga. Isso. Né? Primeiro, é a pessoa admitir que precisa de ajuda. Né? Enquanto
ela pode ter muitos preconceitos ou ter passado por profissionais que ela não se identificou. E eu falo que eu, enquanto psicóloga, né, esse ano eu já faço 23 anos de formação, e eu falo da minha dificuldade em encontrar psicólogos, né? Porque Aí eu trata de um cuido dos profissional, outros, e cuidando eu de preciso de outro. alguém que cuide de mim. Sim, exatamente. Né? Não é porque eu sou psicóloga que não tem problemas, que de forma alguma, longe disso. Porque eu falo, né? A vida dos outros é muito fácil falar. É muito fácil cuidar dessa da palpite, falar da sua, peraí, né? Então, assim, eu sempre falo assim, vai uma vez. Se não gostar, não precisa mais. Vamos procurar outro profissional. Até ajuda a procurar se não identificar. Mas nesse momento é acolher. Acolher a história, acolher o sofrimento, acolher os traumas, acolher os medos, acolher as inseguranças, os julgamentos. Esse que é o papel do psicólogo. Acolher e depois ressignificar junto com o paciente. Ressignificar com ele essas dores, os traumas, os medos, as inseguranças, né? Junto com ele, porque às vezes ele chega achando que aquilo ali é uma coisa gigante. E durante o processo terapêutico, a gente vai reduzindo aquela macro informação, tudo, aquele tanto que você vê, a gente começa a condensar ele. Né? A gente vai dissolvendo, vê que aquela importância que antes eu via, né, a super importância, eu começo a reduzir com uma coisa simples, com uma coisa normal, né? O que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar são os outros. Eu quero saber como você vai pensar sobre você, né? Não é o outro. Aqui nós estamos cuidando de você. Então, assim, a terapia, ela é fundamental para ajudar a tirar esses nozinhos, os novelos, tudo isso que vem acontecendo no decorrer da vida ou naquele processo, principalmente no quadro depressivo ou ideação suicida, para a gente romper com isso, para a gente ajudar a superar a dor, né? E entender que há outras formas de lidar e que a morte não precisa ser o fim. Sim. Que aquilo precisa ser só um começo de uma nova fase. Né? E eu falo como fase porque toda fase acaba. Ela não é de eterna. Sendo boa ou ruim, ela vai ter um final. Ela vai passar. Vai ter um fim. Vai passar. Né? Quando a gente encontra alguém em sofrimento, ela vai passar. Aí você pergunta se quando. E aí eu vou falar assim, quando você decidir. Porque é uma decisão. E sem contar que vai ficar de experiência para te poder ajudar outras pessoas, né? Como no teu caso, de poder ajudar pessoas que tu começa a entender melhor. Quando eu passo por uma situação e eu depois conseguir me libertar, me curar, me tratar, e eu enxergo outras pessoas, aí tu entende qual a proposta de Deus para ti nessa vida. De ajudar Tem pessoas uma fala a ser... falando de decisão e a gente já vai acabar, meninas. Que bom. Tá tão bom. Vamos gravar mais um? Mas a questão ali, tá se usando muito, eu acho que nem intensivando agora esse mês aí, aquela frasezinha, se eu me levantar, o velório acaba. Já ouviram? Não. Que traz a questão de, né, porque eu vou ficar, eles só vão me velar se eu me permitir. Sim. Agora, se eu tomar a decisão, eu vou me levantar, eu vou reagir, vai acabar o velório, ninguém vai ficar chorando em cima de mim. Não é? Então, a gente precisa dessa, porque muitas vezes, né, quem tá ao redor tá vendo, tá sabendo que você precisa de ajuda, tá, mas e você, tá? Aceita ajuda? A pessoa Você quer uma mão estendida? Você quer se levantar dessa situação? Eu tinha um amigo, esse é de quando morava em Goiás, né, nos outros estados, e ele tinha terminado com a namorada e estava num sofrimento muito grande, não aceitava. Estava ali caminhando, depressivo, né? Aí ele falava assim, quanto tempo vai durar? Eu falei assim, 17 dias. Aí ele falou assim, como assim 17 dias? Não, 17 fui eu que determinei que eu não ia sofrer por ninguém. Agora você quiser. A gente determina, Na né? verdade, é a gente que vai escolher. Até quando vai doer? Até quando eu decidi. Tem uma história bem legal em relação a isso que vocês falaram. Bem rapidinho.
É a história de um senhor que chega num posto de gasolina. Sabe esses postos de gasolina do interior, que a pessoa mesmo abastece, coisa dos Estados Unidos, né? E ele chega no posto de gasolina com o carro pra abastecer. E lá tá o frentista e um cachorrinho do lado uivando. Uivando, com sofrimento. E ele pega, abastece o carro e fica olhando a cena. E o cara do lado não faz nada. Ele abastece e tal. Daqui a pouco ele terminou, ele falou, o que tá acontecendo com esse cachorro? Ele tá deitado em cima de um prego. Oh, meu Deus. Ele, mas por que ele não sai? O que tá acontecendo? Ele, se tivesse doendo tanto, ele já tinha saído. Ele que tem que Tá sair. incomodando. Se tivesse Olha, incomodando ele de continua ali. verdade. Então essa foi um dia eu vi essa história, ela impactou pra mim. Porque a gente tem essa coisa de querer, mas tal coisa incomoda. Onde está o meu Eu não posicionamento em posso me relação adaptar com aquela àquilo, dor. né? É como ela falou, eu tenho que ter um limite, eu tenho Tem que eu estabelecer. Parar de exato. se vitimizar, né? Tô ali, eu tô tadinho, coitadinho, não sei o quê. Então, a gente pode escolher. Não, eu posso me levantar, me erguer e parar de sofrer. Eu decidi. Olhar né, de um sozinha, outro conseguir. com outro olhar, né? Porque eu tive uma fala que eu escutei do meu pai a vida inteira. A vida, tipo assim, eu lembro como diz, quando é muito traumático, a gente lembra onde estava, o lugar que estava, como falou, e eu lembro exatamente. E eu fui ressignificar isso depois de casada. Porque eu chorava, gente, eu não conseguia dizer o que ele falava. Eu só estou com você por causa das crianças. Ele falava isso pra minha mãe. Minha mãe não podia ter filho, teve eu. A primeira, né? O estopim. E aquilo ali pra mim, porque o casamento deles literalmente era um inferno dentro de casa. Então aquilo pra mim, a culpa era minha. Por quê? Porque eu fui a primeira. Ele casou com ela porque ela não poderia ter filho, então eu vim e eu obriguei eles a estarem juntos, vamos dizer assim. E um dia eu falei pra ele, o que aconteceu? Assim, gente, sabe quando você fala sem conseguir falar, com aquele nó na garganta físico? Conseguir pôr Né? pra Porque a fora. dor é física. E aí ele falou, você entendeu tudo errado. Eu podia ter ido embora. E eu permaneci por amor a vocês. Então eu suportei aquela dor por amor. Porque realmente a gente sabe quantos pais abandonam família. Ele podia ter abandonado. Mas ele preferiu estar. Então quando a gente tira o nosso filtro, como ela falou, quando a gente vai desmanchando o olhar macro, a gente entende que às vezes aquela dor que você carrega, ela pode ser sim desmanchada. Então é justamente, não, a gente tem que, vamos dizer assim, não só tipo cuidar de se desvitimar, mas olhar com outro olhar, quem sabe, e esse é o papel do profissional. Falar assim, então tá, você viu assim? Vamos ver como é ver que de tá. outra forma. Exatamente. Vamos botar uma outra lente aqui, sabe? Desse Vamos jeito. ver mais colorido. Mas, meninas, infelizmente tem que parar, né? Então, você que está nos acompanhando, não compartilhou ainda, compartilha. Esse é o último episódio para quem está acompanhando desde o primeiro. Se você só está vendo esse ainda, né? A gente teve 4 episódios sobre o Setembro Amarelo. E lembrando que no próximo mês, entrando no mês de outubro, nós já temos aí tudo planejado para o Outubro Rosa. Vai falar da saúde da mulher. E aí vocês, né, uma experiência que vocês também estão respaldadas ali para ajudar, né? Porque é muito válido a profissão de vocês para acolher essas mulheres que vêm com um diagnóstico, né, de enfermidade. Mas a gente encerra esse episódio por aqui. Né? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso, a gente aprendeu teve várias muito. edições, Muitos desde criança, testemunhos. né? Legal. Adolescentes, adultos, mulheres, gente, foi muito enriquecedor. E aí eu quero que a Dani dê uma palavra final e já encerre com uma oração, que é o que nós pedimos, né? Ou então, se você tiver liberdade, passa a oração para Yasmin. Que eu fico mais ainda acanhada. Mas eu e Deus assim quietinho. Sim. Né? Mas é uma palavra final aqui de incentivo, né, para essas pessoas que estão nos ouvindo, que estão em situação difícil ou que está passando, né, acolhendo alguém em situação difícil. Sim, que todo olhar carinhoso, cuidadoso, seja dirigido à pessoa em sofrimento, em qualquer sofrimento. Sofrimento é sofrimento, né? Quem às vezes está com um familiar em casa, acamado, né? Às vezes ele nem está conseguindo responder, mas também, o que será que não passou naquela cabecinha, né? Que eu estou incomodando, que eu sou um peso, né? Quem está no hospital, enfim, dor é dor, que a gente tenha essa sensibilidade, que o Senhor sempre nos mostre esse olhar de para quem ajudar, não escolhendo a quem, né? Que Ele sempre nos direcione.
E também me coloco à disposição, Isso. se precisar, entra em contato. Depois deixo o contato para um apoio, né? De repente precisa de uma emergência. Conte comigo porque nós estamos aqui com esse propósito de servir. Amém. Eu passo para Yasmin a oração. Tá bom. Foi uma alegria, meninas, ter vocês aqui. Vocês são uma bênção. E a Yasmin então vai orar. Vamos agradecer por a Deus, nós. porque é uma oportunidade realmente muito rica, né? Uhum. Só da gente estar vivendo num tempo onde isso não é um tabu. Sim. Falar sobre isso não é mais um tabu. Eu acho uma Glória a oportunidade Deus. muito rica. Então vamos orar. Deus querido e santo, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade. Pai, tenho por certo, Senhor, que o Teu Espírito Santo habitou em nosso meio, Senhor, nos conduziu. E também, Pai, creio que esta palavra chegará a todo aquele que necessita, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vai cuidando, guardando, Senhor, abrindo, Senhor Deus, as mentes daqueles que estão necessitados, Senhor. Vai mostrando, Senhor, aonde ir, como chegar, Senhor. Que seja quebrada toda vergonha, Senhor, de falar sobre. Que seja quebrada, Senhor Deus, toda dor. Que o Senhor venha com o Teu bálsamo, Senhor, curando essa pessoa que está vendo esse vídeo hoje. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor capacite cada vez mais e mais líderes, Senhor Deus, profissionais, para ajudar, para abraçar, e que nós, onde quer que estejamos, possamos ser um canal de bênção, um canal, Senhor Deus, do Teu Espírito, Senhor, aquele abraço, aquele olhar, aquele, Senhor Deus, que conforta. Pai querido, que venhamos quebrar, Senhor Deus, todo julgamento e entender, Senhor, que ao estar com o outro é uma alma como nós também somos. Muito obrigada, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Eu bendigo o Teu nome neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Obrigada por vocês que nos acompanharam e até a próxima série agora. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Amém.